Em um ano marcado por aumentos na inflação e nos juros, a indústria catarinense conseguiu registrar crescimento em 2003. O momento agora é de projetar o ano e buscar um desempenho ainda melhor em 2014. O nosso convidado de hoje aqui no SBT Meio-Dia é Glauco José Corte, presidente da Fiesc e a nossa Federação das Indústrias de Santa Catarina. Doutor Glauco José Corte, eu leio os indicadores econômicos, eu procuro a informação, há muita gente pessimista, outros nem tanto, mas entre tudo que tenho lido e sua palavra, fico com sua palavra. Como foi 2003? Foi mesmo um ano de freio puxado ou nem tanto? Não, Prates, foi um ano um pouco melhor do que 2012. O crescimento do PIB certamente será o dobro do que foi 2012. Vamos crescer 2 e um pouco acima de 2%, quando crescemos apenas 1% ano passado. A economia melhorou um pouco porque houve expansão dos investimentos e também porque a indústria iniciou um processo de recuperação. No caso de Santa Catarina, do Sul, aqui da região sul, a indústria ainda tem um peso muito grande na formação da nossa economia. Um outro dado muito expressivo, nós crescemos em produção, cerca de 2%, crescemos nas vendas. Em produção, em Santa Catarina, nós tínhamos tido queda no ano anterior, portanto, foi um ano relativamente melhor, ainda que modesto o crescimento. Nós temos o potencial para crescer muito mais. O dado talvez mais importante é o dado da geração de empregos. Santa Catarina, em 2013, foi o segundo estado que mais gerou, cuja indústria mais gerou emprego no Brasil, perdendo apenas para São Paulo. Que beleza. 2014, sendo o ano de eleição, isso favorece ou não a indústria? Normalmente, o ano de eleição é um ano de expansão de gastos. Na verdade, a economia brasileira precisa fazer uma correção de rota, incentivando mais os investimentos do que o consumo. Até agora, nos últimos anos, o governo tem incentivado muito o consumo. E, apesar disso, o consumo das famílias vem caindo. Em 2010, por exemplo, a sua participação na formação do Produto Interno Bruto foi de 7%. Em 2012 baixou para 3%, gradativamente vem caindo, o que mostra um certo endividamento das famílias. Há também a questão da inflação. Este ano nós tivemos pressão inflacionária, os juros aumentaram, então isto retém um pouco o consumo. Nós precisamos de fato incentivar mais o investimento, corrigir os gargalos. Isso é muito importante para Santa Catarina, os gargalos na nossa infraestrutura, e também reduzir os custos de produção. Hoje a indústria brasileira, a indústria catarinense, tem pouca competitividade com os produtos importados porque nós temos um custo de produção muito elevado. Tá. Algum setor ficou mais reticente este ano, especialmente em relação à exportação, por exemplo? A exportação nós tivemos muita dificuldade. No caso do Brasil, a queda foi da ordem de 1%. No caso de Santa Catarina, um pouco mais. Nós sabemos que o Brasil criou uma certa contabilidade criativa e contabilizou nas exportações produtos que acabaram não saindo do país, como foi o caso de plataformas para exploração de petróleo. No caso de Santa Catarina, nós devemos ter caído 3%, e isso foi generalizado. Mas este é um dado que vai nos favorecer provavelmente neste ano, porque as economias dos países mais desenvolvidos estão apresentando bons sinais de recuperação, e também porque o dólar vai favorecer e ajudar um pouco mais a nossa competitividade. O empresário, o empreendedor brasileiro tem que ter um pouquinho o pé na loucura para ser corajoso o suficiente? Olha, eu vou falar do empresário catarinense. Ele é muito corajoso. Mesmo em épocas de crise, o empresário catarinense, parece que a crise fortalece o ânimo do nosso empresário. Continua investindo, a geração de empregos comprova bem essa nossa capacidade. Por outro lado, na Fiesc, Prates, eu gostaria de dar uma palavrinha sobre isso. Nós estamos investindo muito na qualificação do nosso trabalhador. Nós vamos encerrar o ano com 284 mil matrículas em todos os cursos mantidos pelo SESI, pelo SENAI e pelo IEL. E vamos fechar 2014 com mais de 820 mil matrículas
no triênio de 2012 a 2014. Como se diz num galpão lagiano, mas ala, puxa. Muito obrigado, doutor Glauco José Corte, presidente da nossa Fiesc, pela visita. Eu que agradeço o espaço que sempre tem nos concedido. Muito obrigado.